Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quinta, 4 de dezembro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Spotify lança retrospectiva de 2025. Em mundo, brasileira se torna a mais jovem bilionária self-made do planeta. Já no Brasil, Gilmar Mendes decide que só a PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. Pessoal, e antes mesmo da gente começar o episódio, como a gente já vai te mostrar na seção Empresas de hoje, para você aí que está nos escutando pelo Spotify, ontem saiu a retrospectiva do ano na plataforma, onde mostra suas músicas, artistas, álbuns mais escutados, mas mais importante que isso, os seus podcasts mais escutados. E se o podcast do Daily Fin apareceu na sua lista, a gente só queria deixar o nosso muito obrigado a você que acompanha, gosta do nosso trabalho e confia no nosso conteúdo. É isso que motiva a gente aqui a continuar trazendo um resumo claro, direto ao ponto e do jeitinho que você gosta, todo santo dia. Boa, Branco, e muito obrigado, viu, pessoal? Mas agora, para entender melhor o que foi essa divulgação do Spotify, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, o Spotify virou assunto nas redes sociais depois de liberar o Wrapped 2025, aquela famosa retrospectiva anual para você comparar seu gosto musical com o dos seus amigos. E quem liderou o ranking global de artista mais ouvido do ano foi o Bad Bunny, que desbancou ninguém menos que Taylor Swift. O rapper porto-riquenho também teve o álbum mais reproduzido de 2025, o Debí Tirar Más Fotos. Pois é, e essa é a 4ª vez que ele assume o topo, e apenas ele e a Taylor Swift conseguiram esse feito nessa década. Já a música mais ouvida do mundo foi a Die With a Smile, da Lady Gaga com Bruno Mars. Aqui no Brasil, quem dominou foi a dupla Henrique e Juliano, pelo segundo ano seguido com 3,5 bilhões de streams. Fechando o top 3, Menos é Mais ficou em segundo e MC Rian SP em terceiro. Agora a música mais tocada por aqui foi Tubarões, da dupla Diego e Vitor Hugo. Agora olhando para o lado do business, a retrospectiva virou uma experiência que todo mundo quer postar, o que na prática virou propaganda espontânea para o Spotify. Aquela história de aparecer entre os 1% melhores ouvintes do seu artista favorito ajuda e muito na divulgação. E não é pouca coisa não, Branco. Hoje o Spotify é a maior plataforma de streaming musical do mundo, com mais de 30% de participação de mercado e 713 milhões de usuários. É um baita de um case de como transformar dado em experiência e experiência em marketing gratuito. Mas com o bloco de empresas fechado, bora seguir para o noticiário internacional na próxima sessão. Agora, na nossa sessão internacional, uma brasileira acaba de entrar para a história. E não foi em esporte, político ou entretenimento, foi no mundo das bilionárias. A catarinense Luana Lara, de 29 anos, se tornou a mulher bilionária mais jovem do mundo a construir sua própria fortuna. Ela ultrapassou a Taylor Swift e até Lucy Goh, cofundadora da Scale AI, que tinha assumido o posto aos 30 anos. E esse marco veio depois que a Cauchy, que é a startup cofundada pela Luana, levantou $1 bilhão numa rodada de investimentos nessa terça-feira. Com isso, o valor de mercado da empresa disparou para $11 bilhões. Para contextualizar aqui, segundo a Forbes, a Cauchy valia $2 bilhões em junho. Em apenas 6 meses, a empresa multiplicou o valor por 5, o que inflou a fortuna de Luana, que detém entre 10% e 20% da empresa. Mas afinal, o que essa empresa Cauchy faz? Ela funciona como uma bolsa de previsões onde investidores negociam probabilidades de eventos futuros. São basicamente coisas como se a inflação vai subir ou cair, quem deve ganhar uma eleição ou até mesmo quem leva o Oscar. E nesse mercado, a Cauchy compete com a Polymarket, que hoje já é mais conhecida e que recentemente colocou um dos filhos de Trump no conselho. E voltando aqui para Luana, ela é realmente a prima que deu certo. É formada em ciência da computação pela MIT, foi medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e ainda foi bailarina na Escola do Teatro Bolshoi. Uma trajetória que chama atenção não só no Brasil, mas agora no mundo inteiro, né, Branco? Mas com esse destaque internacional fechado, vamos seguir agora para o noticiário nacional.
Agora na nossa sessão de Brasil, ontem foi dia cheio e 2 temas dominaram completamente o noticiário, o STF e o IBGE. Começando pelo Supremo, o ministro Gilmar Mendes decidiu que só a Procuradoria-Geral da República pode denunciar ministros do STF por crimes de responsabilidade, que é justamente o passo necessário para um eventual impeachment. Até então, pela lei de 1950, qualquer cidadão podia fazer esse tipo de denúncia. Só que a decisão de Gilmar, tomada de forma individual, ainda vai passar pelo plenário. Segundo ele, abre aspas, a intimidação do judiciário por meio do impeachment abusivo cria insegurança jurídica. Mas vamos entender que o que muda na prática. Olha só, cidadãos deixam de poder apresentar denúncias diretamente, o Senado continua sendo responsável por julgar ministros e entendimentos jurídicos dos magistrados não podem ser usados para acusá-los. E a oposição reagiu forte, dizendo que o STF estaria reescrevendo a Constituição e criando uma blindagem. Já aliados afirmam que a medida evita o que chamaram de golpe parlamentar planejado para 2027. Mas indo agora para o nosso segundo assunto que também dominou os noticiários, segundo o IBGE, o Brasil registrou em 2024 os menores níveis de pobreza e extrema pobreza desde o início da série histórica, lá em 2012. A extrema pobreza caiu de 4,4% para 3,5%, o que representa menos 1,9 milhão de pessoas nessa condição. Já a pobreza recuou de 27,3% para 23,1%, uma redução de 8,6 milhões de pessoas. E tem mais alguns destaques. A renda domiciliar per capita chegou a R$ 2.017, que seria o maior valor histórico, enquanto o índice de Gini, que mede a desigualdade de renda, caiu de 0,517 para 0,504, também o menor nível desde 2012. Pois é, Branco, um dia marcado por decisão judicial de peso e novos números do país. Mas com a nossa sessão de Brasil 100% atualizada, agora a gente segue para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Delfim, o Brasil entrou de vez na rota de investimentos do TikTok. A ByteDance, que é controladora da plataforma, anunciou um aporte de 200 bilhões de reais para construir um data center no Ceará, que seria o primeiro da empresa na América Latina. Esse data center, Branco, deve começar a operar em 2027, numa parceria com a Omnia da gestora Pátria e com a Casa dos Ventos, do setor de energia renovável. Vale lembrar que esse não é o único movimento da empresa por aqui. Em maio, o TikTok lançou no Brasil a versão local do TikTok Shop, o braço de e-commerce da companhia. Agora, olhando para as bolsas, o Ibovespa fechou em alta de 0,41% aos 161.755 pontos, renovando sua máxima histórica. A alta foi puxada principalmente pelas ações da Vale, que subiram 3,23% um dia depois do Vale Day em Londres. Segundo os analistas, o evento reforçou a percepção de uma empresa mais previsível, focada em geração de caixa e retorno aos acionistas. Lá nos Estados Unidos, o relatório da ADP mostrou uma redução de 32 mil empregos no setor privado em novembro, bem abaixo da expectativa que era de criação de 40 mil vagas. Com isso, subiu para 89% a probabilidade de um corte de 0,25 ponto percentual nos juros na próxima reunião do Fed, marcada para o dia 10 de dezembro. No mercado acionário, o S&P 500 subiu 0,3%, enquanto o Nasdaq avançou 0,17%. No noticiário corporativo, o Financial Times informou que a empresa de AI Anthropic contratou um escritório de advocacia para iniciar os preparativos de uma possível oferta pública de ações. E essa pode ser uma das maiores da história. E em um outro movimento relevante, Michael Dell, fundador da Dell, anunciou a doação de 6,25 bilhões de dólares para uma iniciativa do governo Trump que oferece contas poupança para crianças. Essa foi a maior doação já feita para o público infantil nos Estados Unidos. Para fechar aqui, o dólar caiu 0,33% e terminou o dia cotado a R$ 5,31. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembra daqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não, já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!